Olá, seja bem-vindo a esse novo podcast que tem como finalidade definição de palavra em linguística. E a gente fica aqui pensando, né? Qual que é a necessidade de definir a palavra, né? Por que criar esse conceito? Qual que é a importância? Isso tem relevância? Na verdade tem. Quando a gente vai estudar o contexto palavra, a gente não está falando apenas da nossa língua, né? A língua portuguesa, nossa língua materna, a língua portuguesa. Estamos falando da palavra como existência, né? Como um objeto de estudo. E nós precisamos ter uma consciência muito séria a respeito disso. Não é uma tarefa simples, tá? Isso é verdade, mas também não podemos dizer que a palavra não tem significância no seu estudo. A palavra é um objeto extremamente importante de ser estudado. Não deve, nem por você nem por mim, caro aluno, caro aluna, deixarmos de lado isso. Então precisamos entender o que é a palavra, precisamos entender como que ela se relaciona dentro das línguas. Então veja que nós vamos utilizar como campo científico a linguística. Então, vamos utilizar da análise de critérios que contribuem para a definição satisfatória do máximo possível das unidades básicas do seu campo de estudo. Tá? Então, vamos usar os seguintes critérios da linguística para analisar o termo palavra. A gente vai utilizar o termo semântico, vamos utilizar o termo fonológico e vamos utilizar o termo sintático. Vamos conhecer cada um desses termos e vamos aí, né, óbvio, fazendo as nossas reflexões e comentários. Então, para que estudar o termo palavra? Não tem como a gente mergulhar no estudo de uma língua, seja ela nossa língua materna, seja essa língua uma língua estrangeira, tá? Nós precisamos entender como funciona o termo palavra dentro de uma língua, para que a gente possa ter as nuances de como ela dança, se pudermos utilizar essa imagem, né, do sentido de sua capacidade interativa, sonora, significativa e até mesmo de classificá-la como a gente que constrói algum sentido significado dentro de uma sentença, Então nós vamos para o critério semântico. Semântica, professor. O que é semântica? Que palavrinha é essa? Semântica nada mais é do que aquele campo da linguística que tem a função de estudar, tentar descrever o significado das palavras e das sentenças. Então ela estuda um contexto inteiro, tá? E também podemos dizer que é a forma, podemos dizer que é de forma simplista? Não. Então, pela semântica também não dá para entender assim de forma simplista o que é, porque não é fácil estabelecer a definição de significado. Uma coisa não pode, por exemplo, uma palavra na língua portuguesa pode alternar de significado, um termo pode alternar de significado, e não é fácil determinar o significado. Então, isso, porém, é um assunto para um próximo podcast, um próximo vídeo, quem sabe, né? Falamos a respeito de significado das palavras dentro de uma língua. Então vamos voltar ao nosso foco, ao nosso contexto aqui. Vamos tomar posse do conceito de semântica, que é o conceito de significado das palavras e das sentenças. Cabe a nós refletir se a análise do significado de uma unidade básica, ou seja, a palavra, é suficiente para a definição de palavra. Então, de acordo com um estudioso, né, um linguista, Sandalo, esse critério é insuficiente. Ele diz que o critério semântico é insuficiente, uma vez que existem línguas nas quais as palavras possuem apenas um significado, que a gente chama esse fenômeno de línguas isolantes. E, no entanto, há outras em que uma sequência de sons pode significar frases inteiras quando traduzidas para o português, que nós chamamos esse fenômeno de línguas polissintéticas, tá? Então, esse fenômeno de ter vários significados, ou até mesmo significar uma frase inteira em um outro idioma, nós chamamos de línguas polissintéticas. Bom, até mesmo em nossa língua é possível observar que muitas vezes uma palavra ou sentença ganha novos e diferentes significados dependendo dos fatores de produção que permeiam o processo comunicativo. Então veja bem, esse critério não é suficiente para a definição do elemento da língua que estamos estudando. Então não tem como a gente focar
apenas no significado. Então, o significado não vai dizer a respeito se é ou não uma palavra, tá? Porque o significado pode alternar, pode aí variar. Critério fonológico, né? Bom, esse critério ele já diz respeito do som, né? Fono, fonodiólogo, fonodióloga, fonologia. Então estamos falando de estudar o som das palavras. Tá? Essa é a ciência que se ocupa dos sons da língua, tá? O critério fonológico, fonologia é a ciência que estuda, né, os sons. Do estudo dos fonemas como unidades discretas, distintas e funcionais. Então ele tenta estudar os fonemas entendendo como sendo unidades ao mesmo tempo discreta, ao mesmo tempo distinta e ao mesmo tempo funcionais. É assim que a fonologia tenta estudar a língua, os sons da língua, tá? Então a utilização desse critério fonológico para estabelecer o conceito de palavra foi uma tentativa frustrada por muitos linguistas. Por quê? Bom, eles tinham a pretensão de definir um padrão fonológico capaz de determinar, em qualquer língua, qual sequência de sons poderia ser categorizada como uma palavra. Bom, parece-nos estranha essa tentativa, e é mesmo. A diversidade de sons que podem ser emitidos por diferentes pronúncias de uma palavra, e portanto a diversidade de significados, né, que ela pode assumir pelas escolhas feitas pelos falantes, não pode ser padronizada por uma avaliação tão restrita quanto a proposta por esse critério, que é tentar aí definir a palavra pelo som. Por quê, professor? Veja bem, olha esse exemplo aqui. Pode até parecer engraçado e na verdade acaba até sendo, mas preste atenção nessa pergunta. O que é detergente? Ah, professor, óbvio. É aquele produto que a gente utiliza para lavar louças, pisos e determinados objetos dentro de nossa casa. Bom, e se eu dissesse que pode ter um outro significado? Ué, qual, professor? Ué, detergente pode ser o ato de prender pessoas. Deter gente. Ah, professor, mas dá para perceber que está falando do produto. Não, na verdade não dá. Por que não dá? Dependendo da minha entonação, veja, o que é detergente? O que é detergente? Eu estou modificando e pode causar esses dois significados. Veja que aqui, pelo som, fica confuso estabelecer. Fica estranho, porque não dá para tentar relacionar sobre o que eu estou falando. Agora, se nós estivéssemos falando a respeito de limpeza, tendo um contexto, tendo uma narrativa anterior, aí eu poderia dizer, não, estamos falando especificamente do produto de limpeza. Isso sim poderíamos dizer. Mas como não houve esse contexto, a pergunta veio isoladamente, então não tem como a gente determinar se a pergunta refere-se a prender pessoas ou produto de limpeza, a não ser que eu a escreva. Mas oralmente ficaria confuso se ela aparecesse dentro de um contexto isolado. Assim, a gente pode concluir que o critério fonológico também não contribui muito para a definição de palavra. Então a gente já que deixou meio que de lado o critério semântico, porque o significado das palavras variam, e o som também pode determinar mais um contexto, dependendo da entonação. Então ele não serve para determinar o que é palavra. O contexto que mais vai sim ser possível da gente poder determinar o que é palavra, e ainda segundo esse cientista linguista, o Sandalo, ele vai dizer que a gente pode fixar, né, nossa concentração no critério semântico, que é o terceiro e último que nós estamos falando aqui. Então o que é semântico? Semântico está relacionado à sintaxe. Epsor, lascou. Então, o que é sintaxe? Bom, sintaxe é a parte da gramática que estuda o modo como as palavras são combinadas na composição da sentença. Ou seja, combinada como? Como elas são utilizadas dentro da sentença, de acordo com os outros elementos da oração com o qual ela se relaciona. Então, podemos analisar como esse critério, o sintático, pode auxiliar-nos na construção da definição de palavra. Então, portanto, dois requisitos são essenciais e precisam ser entendidos simultaneamente ao analisar e julgar se uma sequência de sons é uma palavra ou não. Então, quais são
segundo Sândalo, essas duas sequências. A primeira é: quando puder ser usada como resposta mínima a uma pergunta, tá? E a segunda é: se puder ser usada em várias posições sintáticas, ou seja, ocupar diferentes posições significantes dentro de uma oração, e aí poder ser classificada de modo diferente. Então vamos ver 3 orações e vamos prestar atenção como que uma palavra vai se comportar dentro delas. Eu selecionei aqui uma interessante que também é do Sândalo, ele questiona a respeito disso. O que Maria comprou na feira hoje? Nabos. Então observa aqui, nabos ocorre como a menor resposta possível à questão dada. Nabos. Pronto, reduzido. Simples, ela deu conta de responder a questão. Veja essa. Maria comprou nabos na feira hoje. Observe que aqui, Maria comprou nabos na feira hoje. Nabos ocorre como objeto da sentença. Por quê? Porque quem compra, compra alguma coisa, compra algo, né? Então, o que foi comprado por Maria? Nabos. Então, nabos aqui é o objeto do verbo. Veja bem aqui, nessa outra situação. Nabos foi o que Maria comprou na feira hoje. Observe que nabos aqui já não é nem a resposta, já não é nem um objeto, mas exerce a função de sujeito. Porque nabos que sofreu a ação de ser comprado. Então veja, nabos foi o que Maria comprou na feira hoje. Olha só. Então a palavra nabos aqui, ela sofreu 3 possíveis situações, dependendo da posição que ela ocupa dentro da oração. No primeiro instante funcionou como resposta. Nas 2 últimas, ora, nabos exerceu a função de objeto e na outra exerceu a função de sujeito. Então podemos dizer que nabos é uma palavra, tá? Embora algumas sequências de som sejam definidas pela gramática tradicional como palavras, que são esses os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos, os pronomes átonos, as conjunções, as preposições, e aí vai, elas não recebem a mesma classificação linguística, porque não podem ocorrer isoladamente em uma frase e, ao mesmo tempo, ocupar diferentes funções sintáticas em outras frases. Então, dessa forma, a gente pode observar que a palavra deve atender aos requisitos 1 e 2, e não a um ou a outro. Então, ela tem que ocupar, segundo Sândalo, essas 2 situações para poder ser o termo, né, que a gente fala de palavra, ser uma palavra. Quando puder ser usada como resposta mínima em uma pergunta, e se puder ser usada em várias posições sintáticas, tá? Então, dessa forma, ao depararmos com línguas polissintéticas, aquelas que possuem palavras com diversos significados, podemos conceituar uma sequência de sons como sendo uma palavra se ela atender a esses 2 requisitos sintáticos, que é poder funcionar como resposta e poder ocupar posições variadas sintaticamente dentro de uma oração. Então a gente pode concluir nessa aula de hoje que a linguística define palavra como uma unidade que pode ser usada como resposta mínima e ocupar várias posições sintáticas em uma oração, em um período, tá? Bom, esse podcast por hoje termina por aqui. Espero que ele tenha despertado em você a curiosidade em querer entender esse termo significante de uma língua, que é a palavra, e que nas próximas aulas a gente vai aí aprofundar, né, classificar essas palavras de acordo com as posições dentro da usualidade que podemos fazer em uma oração, em uma frase, em uma oração, e poder compreender como que isso funciona e como que é interessante analisar isso, né? Muitos dizem que gramática é chato, que estudar a língua é estressante, que ninguém sabe português. Na verdade é uma mentira. Se nós não soubéssemos o português, nós não falaríamos português. Nós não iríamos usar como a gente quer. Porque o brasileiro ele é tão criativo, ele é tão dotado dessa criatividade que ele utiliza a língua, brinca com ela, molda, é capaz de fazer tantas coisas com a sua usualidade e
Se ele faz tudo isso, é porque ele sabe falar português. Então, quando a gente começa a estudar a língua, é óbvio que a gente vai ter alguns termos aí que são, estranhos, diferentes, mas é tudo comum, porque a gente está indo para o campo da ciência, o campo científico, né? Estamos aprendendo a estudar um objeto dentro desse fenômeno que nós chamamos de língua. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau!